Investir em culturas de inverno beneficia a produtividade da cultura de verão. Para que desempenhem esse papel fundamental na agricultura, as culturas de inverno precisam ser planejadas e preparadas com atenção. Quem fala mais sobre esse assunto é o especialista líder de cultivos, Diego Guterres. Oi, Diego, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso Bem da Terra. Bom dia, Renata. Bom dia a todos os espectadores. É uma satisfação enorme estar nesse momento aqui falando sobre a nossa agricultura brasileira. Exatamente, né? Ainda mais nesse momento bastante interessante de culturas de inverno, que a gente vê um sobressalto muito interessante acontecendo nesta safra em especial. E claro, além de aumento de produção, produtividade, acaba beneficiando aí a cultura de verão que vem na sequência, né? Quais são os grandes resultados que vocês têm observado? As culturas de inverno, primeiro ponto, né, Renata, elas contribuem para a renda do produtor, né, em detrimento de uma cultura de cobertura que ela tem um papel importantíssimo, mas ela não gera grão, ela não vai gerar uma receita diretamente. As culturas de inverno, elas contribuem para a receita do produtor, também estão sendo trabalhadas em um momento que se utiliza, né, toda a estrutura fixa da propriedade para gerar renda também, então reduz custo fixo, e também contribuem muito para as culturas de verão na medida que elas ajudam nos principais pilares do sistema plantio direto, que é gerando resíduo, deixando palha e também participando do sistema de rotação de culturas. Então, deixando uma palhada na superfície do solo para a cultura subsequente, a exemplo da soja, né? Essa palha ajuda a proteger da ação erosiva da chuva, aumenta a infiltração de água no solo, isso é muito importante para as culturas de verão, né? Porque muitas vezes temos estiagem, exemplo do que já se falou aqui sobre o milho, e também reduzem as perdas por evaporação, né? Por diminuir as oscilações térmicas na superfície do solo, essa palha protege o solo, então, da ação direta dos raios solares. Investir nessas culturas, Renata, é muito importante, porque além de aumentar a produtividade das culturas de inverno, a exemplo de usar uma nutrição com alta tecnologia, elas vão produzir mais palha e mais raízes, acentuando ainda mais este efeito positivo para as culturas de verão. Temos pesquisas, né, geradas pela própria Embrapa, onde se observou um incremento de 25 sacos de soja a mais por hectare após as culturas de inverno, né, após o trigo, numa condição de clima que favoreceu esse resultado também, o efeito do trigo antes da soja. Então, é uma perspectiva muito positiva para o produtor. Exatamente, daqui a pouco, inclusive, a gente vai destacar essa cultura, né, do trigo em especial no estado de Santa Catarina, com um grande incremento aí de produção, produtividade. Além do trigo, né, quais outros resultados importantes, dado esse recente que você acabou de nos relatar, de aumento aí de 25 sacas, né, por hectare, por exemplo, na soja, lembrando que, claro, né, teve também, de repente, o favorecimento de um clima mais propício para essa boa qualidade, mas claro que entrou a questão também da cultura de inverno. Quais outras culturas, né, que vocês têm observado a nível de estudo, de ciência, que tem trazido esses bons resultados no campo, Diego? Do próprio triticale, né? O centeio, a cevada, que é uma cultura que cresce bastante no sul do Brasil, né? São culturas muito importantes, né, pela qualidade da palha delas, nesse sentido de favorecer as culturas de verão, e culturas que têm um mercado muito positivo também, né? Além de outras culturas de inverno, como a canola, como o girassol, também fazem parte desse composto, né? Mas no sentido de gerar uma palhada persistente para as culturas de verão, outros cereais como o centeio, a aveia branca também, que pode ser utilizada tanto para ração quanto para alimentação humana, são cultivos muito interessantes nesse sentido, Renata.
Certo, e aí vocês viram, né, e claro, sempre tem a chancela importante da Embrapa, de outros centros de pesquisas também, que acabam comprovando, né, esse aumento de produção, de produtividade, sempre é importante, né, aliar a companhia aí a importantes centros de pesquisa, por exemplo, para trazer esses dados, né, porque eu imagino que o produtor, ele gosta de estar bastante atento hoje aos dados, né, que é o novo petróleo, conforme a gente acaba sempre dizendo, né, que acaba trazendo aí mais assertividade na tomada de decisão do negócio, né, Diego? Positivo, Renata. E nesse sentido, cabe destacar, né, no manejo nutricional dessas culturas de inverno, né, existem tecnologias de fertilizantes, né, à base de nitrato, que elas potencializam a produtividade da cultura, ajudam a reduzir a emissão de gases, porque não perdem nitrogênio por volatilização, e na medida que também aumenta essa produção de palha, de resíduo, né, esse resíduo é carbono, é matéria orgânica, é carbono que está voltando para o solo, também contribuindo para um balanço positivo de carbono. Então, observa o grande efeito que tem na geração de renda, na redução de custo fixo do produtor, no benefício para as culturas de inverno e ainda o benefício ambiental que essas culturas podem proporcionar aliadas à tecnologia de nutrição de plantas. Excelente. Só para a gente fechando aqui, a questão de uso, né, desses nitratos ajudam também substancialmente na questão de aumento, de incremento de produtividade. Quais são as mais recentes pesquisas, né, a nível de dados para você dividir aqui com a nossa audiência, Diego? Nós temos observado um incremento de produtividade entre 5 e 8 sacos a mais por hectare, né? Exemplo da cultura do trigo, na nossa base de geração de resultados, que advém justamente dessas vantagens, dessas tecnologias de fertilizantes, né? Muito eficientes no nitrogênio, que é um dos principais nutrientes que promovem a produtividade, né? Perfeito, então. Muitíssimo obrigada, viu, por sua entrevista aqui com a gente. Uma ótima semana. A gente se fala em outras oportunidades. Muito obrigado, Renata. Uma excelente semana a todos. Obrigada, igualmente.